Você já tentou fugir de algo que sabia que precisava fazer? Já sentiu vontade de correr para o lado oposto só para não enfrentar uma missão difícil? Então prepare-se, porque a nossa aventura de hoje começa exatamente assim, com um homem correndo, mas não na direção certa. Olá, pequeno aventureiro! Nossa história vai nos levar para o meio do mar, entre ondas gigantes, ventos fortes e uma surpresa que ninguém poderia imaginar. Há muito tempo, em uma terra chamada Israel, vivia um homem chamado Jonas. Ele não era um guerreiro como Davi, não carregava espada nem escudo. Jonas era um profeta, alguém escolhido por Deus para levar mensagens importantes às pessoas. E certo dia, Deus deu a Jonas uma missão muito clara. Ele deveria ir até a grande cidade de Nínive e avisar o povo de lá que precisavam mudar seus caminhos. Era uma cidade enorme, cheia de pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Deus queria dar a elas uma oportunidade de arrependimento. Mas havia um problema. Nínive ficava para um lado, e Jonas decidiu ir para o lado completamente oposto. Você consegue imaginar isso? Deus dá uma direção e Jonas compra uma passagem para fugir. Ele desceu até o porto e embarcou em um navio que seguia para Tarsis, o mais longe possível de Nínive. Talvez Jonas estivesse com medo, talvez estivesse irritado, talvez não quisesse que aquele povo recebesse uma segunda chance. Mas uma coisa é certa: fugir de Deus nunca é uma boa ideia. O navio partiu, o vento soprava, as ondas pareciam tranquilas, até que, de repente, o céu escureceu, o vento começou a uivar, as ondas cresceram como montanhas de água, uma tempestade terrível caiu sobre o mar. Os marinheiros ficaram apavorados, eles gritavam, corriam de um lado para o outro, tentavam salvar o navio jogando cargas ao mar, mas a tempestade só piorava. E sabe onde Jonas estava? Dormindo. Sim, no meio do caos, ele estava lá, embaixo, profundamente adormecido. O capitão o acordou. Como você consegue dormir? Levante-se, ore ao seu Deus. Os marinheiros decidiram lançar sortes para descobrir quem era o responsável por aquela tempestade, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, ele contou a verdade. Disse que estava fugindo do Deus que criou o céu, a terra e o mar. Imagine o silêncio naquele momento. Os marinheiros perguntaram: o que devemos fazer para que o mar se acalme? Jonas sabia a resposta: joguem-me ao mar. Eles tentaram remar com mais força, tentaram resistir, mas não adiantava. Com o coração apertado, lançaram Jonas nas águas agitadas. E no mesmo instante, o mar se acalmou, as ondas se aquietaram, o vento parou. Mas e Jonas? Ele afundava nas águas profundas, escuridão, silêncio, fim? Não, porque Deus já tinha preparado algo extraordinário. Um grande peixe surgiu das profundezas e engoliu Jonas inteiro. Não foi o fim da história, foi o começo de uma transformação. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro do ventre daquele grande peixe. Consegue imaginar como era lá dentro? Escuro, úmido, silencioso, apenas o som do coração batendo e da água ao redor. E foi ali, no lugar mais improvável, que Jonas finalmente fez o que deveria ter feito desde o início. Ele orou. Ele reconheceu que havia tentado fugir. Ele pediu ajuda. Às vezes, precisamos passar por tempestades para perceber que o melhor lugar sempre foi obedecer. De dentro do peixe, Jonas clamou a Deus e Deus o ouviu. Então, no momento certo, o grande peixe subiu à superfície e vomitou Jonas em terra firme. Imagine Jonas ali,
molhado, cansado, mas vivo. E então Deus falou novamente. A mesma missão, a mesma direção. Dessa vez, Jonas não correu. Ele foi até Nínive. Caminhou pela grande cidade anunciando a mensagem de Deus. E algo incrível aconteceu. O povo ouviu. Eles se arrependeram. Do menor ao maior, decidiram mudar seus caminhos. Até o rei reconheceu seus erros. E Deus, em sua grande misericórdia, decidiu não destruir a cidade. Percebe o tamanho dessa história? Não é apenas sobre um homem e um grande peixe, é sobre obediência, é sobre segundas chances, é sobre um Deus que não desiste das pessoas, nem mesmo quando elas tentam fugir. Jonas tentou escapar, mas descobriu que não há lugar longe demais do cuidado de Deus. Talvez você também já tenha sentido vontade de fugir de algo difícil, talvez tenha ignorado uma responsabilidade, talvez tenha escolhido o caminho mais fácil, mas a história de Jonas nos lembra que sempre há uma nova oportunidade de fazer o que é certo, mesmo depois da tempestade, mesmo depois do erro, mesmo depois do medo. E sabe o mais bonito? Deus poderia ter escolhido outra pessoa, poderia ter desistido de Jonas, mas ele deu uma segunda chance. E pode dar a você também. Agora me diga, você tem ouvido a direção certa ou está correndo para Tarsis quando deveria ir para Nínive? Pense nisso. Se essa aventura no mar te ensinou algo importante, compartilhe com seus amigos e sua família. Mostre que obedecer pode ser difícil, mas fugir pode trazer tempestades ainda maiores. Curta este vídeo para que mais pessoas conheçam essa incrível história. Inscreva-se no canal para não perder a próxima aventura cheia de aprendizado e coragem. E lembre-se, mesmo nas águas mais profundas, Deus sabe exatamente onde você está. Até a nossa próxima viagem!